pessoal, me chamo Ericles, sou professor de matemática e física aqui da Escola Centro Educacional Construir, tá? Do SEC. Galera, como vocês podem ver pela própria agenda, né, e pelo link, essa aula aqui é do nono ano, tá? Dedicada aos alunos do nono ano. A gente vai dar, essa semana, tá, a gente vai finalizar o conteúdo que nós estamos abordando já, por volta já de um mês ou mais, tá? Que é o conteúdo de ondas, tá? Então nessa aula a gente vai finalizar o conteúdo e na sexta-feira eu vou marcar uma livezinha só pra gente finalizar alguns detalhes, tirar algumas dúvidas para na próxima semana a gente partir para um novo assunto, ok? Então o conteúdo de hoje será interferência, tá? A última parte que nós estudamos foi fenômeno de reflexão, né? Reflexão da onda, que é quando a onda bate e volta, no caso. Nós vimos essa característica de uma onda na corda, né? Primeiramente quando ela está fixa, né, que ela vai bater, vai voltar invertendo a fase, ou seja, vai voltar por baixo. E vimos também quando a extremidade está móvel, né? Então ela vai voltar por cima, né? Vai manter a fase. Nós vimos também aí a refração, né, da onda, que é quando a onda ela bate e atravessa, né? Ela passa para um outro meio. E na aula de hoje nós vamos finalizar com o conteúdo de interferência, tá? Vamos lá, primeiramente para o conceito, certo? O que é uma interferência? Tá? Quando duas ou mais ondas se propagam simultaneamente no mesmo meio, dizemos que há uma superposição de ondas. Então vamos supor que duas ondas estão se propagando, né? No caso agora, eu não tenho mais, por exemplo, numa corda, né? Eu não tenho mais apenas uma onda. Eu tenho mais de uma, eu tenho duas ou mais ondas se propagando nessa mesma corda. Então, quando essas duas ondas se colidirem, né, vai haver uma interferência de fato, né? Vai modificar alguma coisa. Aí essa interferência ela pode ser de várias formas, né? Essa superposição ela pode vir de formas diversas, mas o interessante é que uma interferência de ondas é quando uma onda vai interferir diretamente na outra, na sua amplitude ou na sua velocidade, tá? Não sei ainda o que vai acontecer, vai depender de cada caso. Mas basicamente seria uma interferência, tá? Seria quando há uma superposição de ondas. Quando duas ondas se encontram, basicamente é isso, tá? Para que isso aconteça, primeiro, tem que existir mais de uma onda, lógico, né? Tem que ser duas ou mais. E elas devem se propagar no mesmo meio. Não adianta você ter uma onda aqui, nessa corda, e outra onda em outra corda. Ou se você pega o mar, né? Não adianta você ter uma onda nessa bacia com água, por exemplo, e uma outra onda em outra bacia com água. Não vai ter nenhuma interferência. Então, primeiro, tem que ser mais de uma onda e elas devem se propagar no mesmo meio, tá? Na mesma corda, no mesmo meio de propagação, tá? De fato. Ok, pessoal. Quando essas duas ondas se colidirem, tá? Vai haver uma superposição, ou seja, vai haver uma alteração de alguma coisa, né? Essas interações, essas superposições, elas podem ser de forma construtiva, tá? Ou de forma destrutiva, tá? Ou pode ser construtiva, ou pode ser destrutiva, tá? Basicamente, o que é uma onda construtiva? O próprio nome já está, né, dando a entender mais ou menos como é que seria, né? Se duas ondas atingem o ponto P no mesmo instante, ó, vamos supor que aqui você tem uma onda, né, vindo nesse sentido. Observa a amplitude dessa onda. Ó, vamos supor que ela tem duas unidades de amplitude, né? E vindo no sentido contrário, você tem uma outra onda que também tem, no caso agora só tem uma unidade de amplitude. Então vamos supor que elas vão se encontrar no mesmo tempo, tá? No ponto P. Então elas vão se encontrar aqui, né? Elas causarão nesse ponto uma perturbação que é igual à soma das perturbações de cada onda, que cada onda causaria, se o tivesse atingido individualmente. Ou seja, a onda resultante é igual à soma algébrica das ondas que cada uma produziria individualmente no ponto P no instante considerado. Ou seja, nesse ponto aqui, né, vamos imaginar apenas a onda 1, né, ela vai provocar uma perturbação de amplitude 2. Desprezando a onda 1, vamos considerar a onda 2. Quando a onda 2 passar por aqui, ela vai ocasionar uma perturbação com amplitude 1. Juntas, né, nesse ponto, quando as duas se encontrarem, você vai efetuar a soma algébrica dessas ondas. Então, somando a amplitude A1 com a amplitude A2, quando essas duas ondas se encontrarem nesse ponto P,
ela vai formar uma única onda, tá? É como se essa onda juntasse com essa. Uma única onda de amplitude, olha que interessante, de amplitude A3, de amplitude de 3 unidades. Seria a soma dessa onda que é de 2 unidades com essa onda que tem 1 unidade. Então, nesse ponto P, a superposição construtiva vai somar, né? Elas vão somar, aumentando a sua amplitude. O interessante é que, quando elas se encontrarem aqui, elas não vão sequer desaparecer. Após passar por esse ponto, lembra que a onda 2 está vindo nesse sentido e que a onda 1 está indo nesse sentido. Então, elas vão novamente continuar o seu movimento. E quando elas atravessarem, elas voltam a ser o que era antes, ou seja, a onda A2 atravessa, voltando a ser de 1 amplitude. E a onda A1 atravessa, voltando a ser de 2 amplitudes. Então é interessante isso, tá? Que essa soma algébrica é apenas no ponto de encontro. Só que logo em seguida elas virão continuar o seu trajeto, voltando, né, com a sua fase inicial, com a sua amplitude inicial, tá? Após a superposição, as ondas continuam a se propagar com a mesma característica das ondas de antes, tá? Então, pessoal, basicamente isso seria uma onda construtiva. É quando você adiciona, tá, as amplitudes, né, quando elas se encontram no mesmo ponto. É interessante saber quando que vai acontecer uma onda construtiva. Basicamente, uma onda construtiva ela vai acontecer quando você tem fases iguais, ou seja, uma fase, pessoal, seria o sentido da onda, né? Por exemplo, se você tem onda por baixo aqui, você tem uma fase negativa. Ai, desculpa. Então, nesse caso, você tem uma fase negativa. Se você tem uma fase por cima, né, uma amplitude por cima, você tem uma fase positiva. Então, essa onda construtiva ela vai acontecer quando você tem fases iguais, ou seja, duas ondas no sentido positivo ou duas ondas no sentido negativo. Professor, mas vamos supor que essa onda está por cima e essa onda aqui ela está por baixo. Aí, nesse caso, pessoal, você tem fases inversas. Que aí, no caso, não será mais uma onda construtiva. Vai ser o que a gente vai ver agora. Será uma onda destrutiva. Que é o que está acontecendo aqui, tá? Os efeitos, eles são subtraídos, tá? Ou seja, em vez de você somar as amplitudes, você vai ter que agora reduzir. Podendo-se até anular, tá? Elas podem até ficar igual a zero. Só que isso seria apenas quando as suas propagações de deslocamento têm a mesma amplitude. Mas vamos lá. Então, quando que vai ser uma onda destrutiva? Quando uma onda está no sentido positivo e a outra onda está no sentido negativo de fase. Tá? Então, se você tem uma onda no sentido positivo de fase e uma onda no sentido negativo de fase, quando essas duas ondas se encontrarem nesse ponto P, você vai ter uma onda destrutiva. Logo, a amplitude resultante, né, essas duas ondas vai virar uma única onda, onde essa única onda vai ter uma diferença das amplitudes. Você vai pegar essa onda que tem 3 amplitudes e vai subtrair com essa onda que tem uma amplitude. Então, nesse caso aqui, a onda resultante, né, a amplitude resultante, seria de 2 unidades. Tá? Seria 3 menos 1. Interessante falar que o mesmo vai acontecer. Quando essas duas ondas continuarem o seu trajeto, a onda A1 volta a ter 3 amplitudes e a onda... Desculpa, a onda A2, né, volta a ter... Tá trocado aqui, tá? Aqui seria A1, né? Seria A1. Então, a onda A1 volta a ter 3 amplitudes e a onda A2 volta a ter uma amplitude, tá? Então, no momento de encontro apenas é que você deve efetuar. Pode ser que essas duas ondas elas se anulem completamente, ou seja, que o somatório dê zero. Nós chamamos isso de destrutiva, tá? Onda destrutiva total, né? Que é quando o somatório vai dar zero. Nesse caso, para que isso aconteça, essas ondas devem ter o mesmo valor de amplitude, ou seja, tem que ter 3 unidades positivas e 3 unidades negativas. Quando elas se tocarem nesse ponto, significa dizer que a onda vai ficar assim, ó, paradinha, a corda vai ficar toda parada, ou seja, não vai existir mais onda, tá? Elas de fato se destruíram mesmo, por total, tá? Então, basicamente, pessoal, são esses fenômenos aí, tá? Que nós trabalhamos. Existem vários outros fenômenos, tá? Que nós também conhecemos. Deixa eu pular aqui o slide. Tem muita coisa que a gente não precisa saber agora, tá? Ondas na água, tá? Ondas na água. Basicamente, existem dois tipos de ondas, né? Que são os pulsos retos, né? Se você fica, né, por exemplo, esse movimento aqui de uma régua, né? Você fica fazendo assim, né? Pra frente, para trás, pra frente, para trás. Então, essas ondulações aqui, nós consideramos como ondas, tá? Onde o comprimento dessa onda seria isso aqui, ó. Tá? Seria a distância de uma frente de onda até outra frente de onda. E pode também ter ondas circulares, né? Que a gente já comentou várias vezes. Se você dá um toquinho ali naquela onda parada, né? Vai acontecer aqui alguns círculos, né? Então, nós podemos considerar também isso como ondas. Tá?
Não vou entrar nesse assunto aqui, pessoal, porque para vocês ainda não é interessante isso. Então basicamente seria isso, tá? Seria esses fenômenos. Tem um conceito que eu não pulou, acho que pulou o slide, pulou bastante o slide. Não apareceu. Não, porque eu coloquei um fim mesmo no slide, mas calma aí, deixa eu passar aqui. Seria lá para trás. Tá. Ok, aqui nós temos a velocidade da onda, tá? Na água. Nós já sabemos que a velocidade da onda comum, né, na onda periódica, seria lambda vezes f. Só que existem alguns casos especiais. Primeiro, para uma corda, nós já estudamos, que a velocidade da corda seria basicamente a raiz quadrada da constante dividido pela densidade de massa, né? Constante não, desculpa. Pela tração, tá? Pela tração dividido pela densidade linear de massa, né? Existe também um causa específico que seria a velocidade da onda na água, tá? Então já sabemos que existe sim onda na água, que pode ser basicamente dessas duas formas, né? Ó, circulares ou retos. Seria mais ou menos aqui, tá? Ó, aqui seria uma onda reta, tá? Uma onda reta e uma onda circular, tá? Então essa velocidade de onda também tem uma maneira característica de se calcular. Seria basicamente o seguinte, ó, a raiz quadrada de g vezes h, onde o que é esse g? Esse g nada mais é do que a gravidade. E esse H, pessoal, seria a profundidade que está a água, tá? Esse H é a profundidade da água, tá? Onde G representa o modo da atração gravitacional e H a profundidade da água na cuba. Então, a profundidade da água influencia diretamente também na velocidade de onda, tá? Mas a gente não vai entrar muito nesse assunto não, tá? Não vou cobrar para vocês não. Eu quero falar só sobre isso aqui, tá? Sobre o fenômeno de difração, também teórico. Tá? Então, basicamente, os fenômenos que eu quero que vocês estudem, pelo menos esse ano, primeiro, reflexão, tá? Que é quando a onda bate e volta. Refração, que é quando a onda bate em um meio e atravessa esse meio. O conceito básico de interferência, né? Que eu acabei de comentar. E o fenômeno de difração, tá? É o que eu quero que vocês compreendam para esse ano, tá? Então, vamos lá. O que é uma difração? Cuidado para não confundir difração com reflexão e refração, tá? Reflexão é quando a onda bate e volta. Refração é quando a onda bate e penetra. Difração é totalmente diferente de reflexão e refração, tá? Cuidado para não confundir. Principalmente refração. O pessoal confunde difração com refração. Então, cuidado, tá? O que é uma difração? Difração é a propriedade que uma onda possui de contornar um obstáculo. Basicamente é isso, tá? Então, quando uma onda contorna um obstáculo ou se modifica, né, através desse obstáculo, nós temos um fenômeno de difração. Um exemplo disso, a luz ela não tem a capacidade de difração. Por quê? Porque vamos supor que você tem uma parede bem aqui, né? E aqui tem uma porta. Se uma pessoa está atrás da parede, ela não consegue ver essa outra pessoa aqui atrás da parede. Por quê? Porque a onda não consegue atravessar, nem consegue pular esse contorno, vindo pela porta, no caso. Então a luz ela não consegue, não consegue contornar a parede. Então nós dizemos que a luz não sofre difração. Mas o interessante é que se eu grito daqui, a pessoa não consegue me ver, tudo bem. Mas a pessoa consegue me ouvir. Mas por que esse aqui tem uma parede? Simplesmente porque o som ele contornou a parede passando pela porta. Então nós dizemos que o som ele sofre difração. Ele consegue contornar os obstáculos, tá? Então, basicamente, isso é uma difração. Tá? Então, um exemplo aqui de uma difração é esse fenômeno. Você tem aqui ondas retas, né? Ondas retas, que nós já vimos que existe isso aqui na água, tá? Que basicamente existem ondas circulares e ondas retas, né? Então, você tem aqui uma onda reta que, ao passar por esse ponto aqui, ó, ele conseguiu atravessar, né? Contornou e modificou, inclusive, né? Ó, ele passou a ser, ó, ondas circulares. Tá? Então, basicamente, isso é uma difração. Eu não vou entrar muito a fundo nesse conteúdo, porque não é de interesse para o nono ano, isso aqui ainda, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, basicamente, é esse conceito de difração, que nada mais é do que quando a onda consegue atravessar o meio, beleza? Ou, desculpa, que ele consegue contornar os obstáculos, ok? Então, pessoal, basicamente, por hoje seria isso, tá? A gente se encontra agora na sexta-feira para tirar algumas dúvidas, realizar algumas questões, tá? Não vou entrar em conta com relação a isso, tá? Existem sim contas.
mas eu não vou entrar nesse quesito. Aqui você tem uma difração de luz, que é até bem interessante, mas um pouco complexo para vocês. Então eu não vou entrar em contas, tá, com vocês. Nada disso, vocês não sabem como é o algoritmo ainda, mas tudo bem. Mas o que eu vou cobrar é essa parte teórica, tá? Essa parte teórica eu quero que vocês levem em conta, tá? Então, a gente se encontra agora na sexta, tá bom? Então, tchau, tchau, até sexta-feira. Valeu.